Tudo bem? Tudo jóia, gente? Boa noite. Jóia, boa Tudo noite. bem? Preciso contar um aí? segredo antes de tudo para vocês. Conta. Nunca fiz uma live, é a primeira da vida, tá, gente? Então sabe que essa quarentena, então, tá trazendo muitas surpresas. Saindo pra da gente, zona de porque também conforto, né? Só começou com essas lives por causa da quarentena. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar positivo mesmo, né, para essa situação, que a gente está aprendendo bastante coisa, aprendendo a se conectar de diferentes maneiras, né, para ninguém se sentir sozinho nesse momento. É isso aí. É uma honra. Vamos esperar só mais um minutinho para o pessoal entrar. Pessoal entrando pesado aqui. Eu tinha certeza que hoje ia ser uma das lives que o pessoal mais ia querer escutar, porque ó, todo mundo quer escutar a Kátia. Kátia manja. Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são dois profissionais que eu admiro muito, 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 muito. Conheço o trabalho de vocês, acompanho. Muito obrigada, viu? Obrigado, Kátia. Recíproco, viu? A gente está sempre acompanhando o seu trabalho também e a gente admira muito a sua competência profissional. É verdade. Parabéns, viu? Tá aí uma profissional que entende e faz muito bem o que se propõe a fazer, sempre muito coerente. E a Kátia, pessoal, quem não conhece, embora todo mundo que está aqui conheça, ela tem uma facilidade de transmitir os conteúdos de uma maneira simples, que consegue nos atingir. Então, isso é aquele profissional competente, né, que consegue transformar, às vezes, tanta teoria, tanto conhecimento em uma maneira acessível para a gente. E a Kátia tem uma área de estudo muitíssimo importante. A nutrição, hoje em dia, tem uma área de destaque extremamente grande e ela é fundamental para a gente ter um estilo de vida, uma rotina e sermos muito saudáveis, né, Kátia? Sim, obrigada. Nossa, obrigada por tantos elogios. Nossa, eu tô vendo tantos pacientes aqui, a Vanessa, a Fran, a Cláudia. Nossa, que feliz de ver vocês. Que legal, muito legal. maravilha. Muito bacana. É isso aí. Natália, sejam bem-vindos, pessoal. Arlete, nossa, quanta gente bacana. A Brunielle, que é a nossa aluna, que é sua paciente também, ela adora o seu trabalho. Ela sempre... Ela sempre fala muito bem do seu trabalho também. Então, quando a gente pensou, Kátia, no início dessas lives, né, para nos aproximarmos na quarentena e também ter a possibilidade de, nesse momento, transferir conhecimento de qualidade, a gente tem visto tanta fake news, né, a gente fica um pouco em dúvida do que fazer nesse processo. E aí a gente falou, então vamos usar aí a tecnologia para a gente conseguir transmitir esses conhecimentos. Então, a gente tem conversado de diversos temas. E a hora que a gente falou, bom, a gente precisa trazer uma nutricionista, com certeza seu nome foi a primeira opção. E eu confesso que eu fiquei absurdamente feliz de você ter aceito o nosso convite, viu? Foi muito legal. Obrigada, gente, obrigada. Eu também, algumas semanas atrás, eu parei de ver internet, grupo de WhatsApp, era tanta informação que, na verdade, ao invés de acalmar a gente... eu fui ficando angustiada e triste com a sensação de muitas pessoas querendo falar ao mesmo tempo e querendo, né, falar da informação, e nem sempre as informações elas têm credibilidade, e isso angustia demais a falta de clareza aí, né? Com certeza. E daí eu comecei a realmente entrar em sites que tivessem informações mais... sérias, né? Então, desde então, eu venho seguindo o site da Science, não sei se vocês já ouviram falar ou seguem, né? Sim. E a Escola de Saúde Pública de Harvard. Então, assim, eu tenho buscado muita informação e vendo o que os outros países fizeram, né? Estão fazendo, quais são as orientações para a gente conseguir seguir algo que realmente tenha pesquisa aí, né? Perfeito. Muita coisa sendo falada, né? Medicamentos que estão acabando nas farmácias, porque há uma possibilidade desse medicamento ter alguma eficácia, o pessoal já está indo lá comprar o medicamento e nem se pesquisou ainda, né?
não se tem ainda dados concretos com relação a esses medicamentos, e quem realmente usa esse medicamento para tratamentos de outras doenças que realmente precisam, estão ficando sem por conta dessa hipótese de que o medicamento tem algum efeito positivo com relação ao tratamento do coronavírus. Então, é muita informação sendo despejada nas redes sociais, nos meios de comunicação. Sem o menor critério de responsabilidade, né? Sem responsabilidade nenhuma. Então, a gente tem que... essa série de lives é justamente para a gente falar sobre isso, trazer um conhecimento com credibilidade, embasado cientificamente em pesquisas, né? Para que a gente possa, então, oferecer um conteúdo de qualidade para as pessoas de forma acessível, e que elas possam, então, se pautar por isso e também se tranquilizar um pouco, né? Sim. E hoje, Kátia, nós seremos mediadores aqui, porque todo mundo quer escutar você falar, né? Então a gente vai lendo aqui os comentários, porque todo mundo quer escutar você hoje, viu? E eu estou à disposição para responder pergunta. Quem quiser mandar pergunta aqui, pode mandar. Mas eu vou iniciar falando um pouquinho, tá? De tudo que eu venho estudando, que eu venho lendo, tá? Em relação a melhorar nossa imunidade, que eu acho que é o que todo mundo está com curiosidade para saber, qual que é a relação da nutrição com a imunidade, tá? A nossa primeira linha de defesa contra um vírus novo, contra uma bactéria nova, é a nossa imunidade inata. É a nossa primeira linha de defesa inata. E ela vai atuar junto com a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que nasce junto com a gente. E a adquirida é aquela que a gente vai adquirindo através do contato com os vírus, as bactérias durante a nossa vida. E essa imunidade inata, que é a que nasce junto com a gente, ela que é capaz realmente de combater o vírus, né? E talvez por isso as crianças elas tenham maior capacidade de combater o coronavírus, tendo sintomas leves, do que um idoso, que já essa imunidade inata está um pouco mais enfraquecida, tá? Então, e daí? O que nós podemos fazer para melhorar nossa imunidade inata? Né? Isso tem jeito? Tem, tá? E é muito legal, porque a nutrição, ela é, diante de todos os estudos, né, ela é capaz de estimular exatamente essa imunidade inata, tá? É através da nutrição que a gente consegue fazer isso. E a gente tem aí um órgão central que vai fazer esse estímulo da imunidade inata, que é o intestino. O intestino é um grande órgão imunomodulador. Então é isso que eu venho conversando sempre com os meus pacientes que eu tenho atendido. É uma nova experiência também, né? O atendimento online, porque o Conselho de Nutrição não permitia esse atendimento online. E agora está permitindo, diante dessa situação, né? Isso, assim como de fisioterapia também. Perfeito. Abriram para esse período especificamente, né? Então, o conselho assim, abriu. Eu acho que o meu grande objetivo com os meus pacientes hoje é deixar o organismo dos pacientes preparados para ter contato com esse vírus e conseguir combater como se fosse algo simples, né? Algo simples, né? É isso que tá todo mundo com medo, mas que seja... que seja visto assim, mesmo, ou que nós, que nós estejamos preparados, né? Para que seja algo simples. Exatamente, né? Eu queria ver se o pessoal manda pergunta. Vocês têm perguntas aí? Nós temos. Kátia, muita gente tem falado de própolis, vitamina C, ômega 3, uma série de micronutrientes que possam auxiliar, de antioxidantes que podem auxiliar, mas o fato é que não existe um nutriente milagroso ou um antioxidante milagroso que vai impedir você de contrair o vírus, é isso? Não, o contrair o vírus, gente, sendo bem sincero, eu acho que todo mundo, acho que a gente vai ter contato até o final do ano, todo mundo vai ter contato com o vírus. Né? O que é importante é a gente ter a capacidade de combater. A ideia do isolamento social é não fazer o pico, né? Todo mundo pegar ao mesmo tempo e o sistema de saúde não dá conta de atender a todos que evoluírem para uma situação mais grave, que precisem de atendimento no hospital, né? O respirador, enfim, né?
Agora, microbiota. Pode falar, desculpa. O conjunto de tudo isso, né, do estilo de vida que vai fazer com que o nosso organismo seja capaz de combater. Então, entra uma boa alimentação, entra uma boa qualidade de sono, entra o exercício físico, tá? Então, se a gente tiver esse equilíbrio, e não só isso, né, a sanidade mental, porque o isolamento social, eu vejo que também pode levar à depressão, à angústia. Eu tenho tentado conversar todo dia eu ligo todo dia para uma amiga, e todo dia eu ligo para um parente diferente, porque para me conectar. Legal. E eu vejo o quanto isso está sendo importante para mim, tá? Porque a gente está acostumado a viver em grupo, né? Então amanhã vem uma psicóloga para falar sobre isso. Sobre a importância da gente se manter com uma mente saudável. Você tem toda a razão, né? Porque a gente começa a adoecer a partir de uma cabeça que começa a ficar muito negativa. Sim. Né? Então, só voltando ali para a nutrição, né? Assim, o extrato de própolis, ele vai estimular a imunidade, sim, tá? O própolis verde. E eu vou falar assim que o própolis verde é algo que é muito nosso aqui, né? É do Brasil mesmo. Olha, que legal. Então, é algo que estimula a imunidade, tá? Aquele extrato em gotinhas, é isso, Kátia? Para o pessoal entender. Exatamente. Com álcool, sem, tanto faz. Com álcool, sem álcool, tanto faz. Ano passado, eu assisti um curso com um médico, que ele é oncologista especializado em usar própolis, mel, ele é apicultor também. E eu tirei essa dúvida, porque realmente eu não sabia se era melhor o própolis extraído com álcool ou em água, tá? E o que ele me explicou foi o seguinte: quando a gente tem o própolis extraído em álcool, a gente consegue extrair mais as propriedades desse própolis do que o em água, tá? E ainda você consegue preservar por mais tempo as suas propriedades. Então eu acabei mudando, porque antes eu falava para o meu paciente, tanto faz, né? Se era criança eu deixava em água, né? Mas hoje eu tenho priorizado orientar o uso com álcool, tá? Mas eu falo assim, também se não tiver o com álcool for o 100, também é válido sim, tá? Vale a pena. Claro, perfeito. Tá. E em relação às vitaminas e minerais, né? O que saiu de publicação agora, desde fevereiro eu tenho lido, né, as publicações, na verdade, são as estatísticas das pessoas que adoeceram na China e conseguiram se curar, né? Eles viram que as pessoas que tinham deficiência de zinco, selênio, vitamina D, vitamina C, no organismo, principalmente o zinco, tá? Tiveram mais dificuldade de chegar à cura. Tá? Então, porque esses nutrientes, eles ajudam na proliferação das células imunológicas. Então, é muito, muito importante corrigir essas deficiências nutricionais se a pessoa tiver, né? Então, perfeito. E fazer através de uma boa alimentação ou de suplementação mesmo, mas aí para suplementar tem que ter um auxílio de um nutricionista, né? Não faça suplementação por conta, porque você também pode dar sobrecarga, né? Porque às vezes eu tô falando aqui, então também o excesso não é bom, tá? O excesso também pode ser pró-oxidante, né? Maravilha. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Na verdade, o pessoal tá fazendo algumas perguntas, eu tô anotando tudo que aqui. Eu não tenho prática, tá? Minha primeira live. Eu tô anotando. Eu tô batendo o olho aqui. Já, a gente vai transferindo aí para vocês. Eu só não consigo pegar o nome, tá, das pessoas. Foi a Thaís. A Thaís perguntou que você falou da importância, né, do nosso órgão, do intestino. Ela falou assim, o psyllium ajuda porque ele faz o intestino funcionar demais. O psyllium, ele ajuda é uma fibra, tá, que as bactérias do intestino, as bactérias boas do intestino vão usar para fermentar essa fibra e vai produzir uma gordura, que é o butirato, que vai ajudar a desinflamar o intestino. É legal para o intestino, é legal para melhorar a capacidade do intestino de absorver vitaminas e minerais. Mas quando eu falei ali do estímulo da imunidade inata, são suplementos específicos que fazem isso, tá? O que a gente mais tem pesquisa são a parte proteica de algumas bactérias mortas, tá? Na parede de algumas bactérias, a gente tem uma proteína, se eu falar muito difícil, vocês me avisam, tá? Assim, mas na parede dessas bactérias, a gente tem uma proteína chamada muramildipeptídeo. E essa proteína, quando chega lá no intestino, estimula o NOD, que vai fazer esse estímulo da imunidade inata, tá?
Então, isso daí são suplementos, a gente chama de paraprobióticos também, né? E isso nós podemos fazer na manipulação. Nós usamos muito para melhorar a imunidade dos pacientes, inclusive pacientes oncológicos. E para isso precisa de ter uma prescrição e auxílio de um nutricionista para estar consumindo isso. Perfeito. Mas, viu, probióticos, leite fermentado, essas coisas não ajudam muito nesse probiótico sentido. Ajuda, probiótico sim, tá? Os lactobacilos, eu acho que, assim, com certeza ajudam, tá? Inclusive a gente tem na manipulação esses probióticos já mortos, preparados, tá? Que tem essa parede proteica que estimula essa imunidade inata, tá? Perfeito. Mas, enfim, o que é importante a gente cuidar do nosso intestino? Tudo que agride nosso intestino, que seja uma alimentação ruim, alimentos industrializados, ou para quem tem sensibilidade a alimentos ou alergias alimentares, tudo que você agride a sua mucosa intestinal, você piora a tua imunidade também. Então, por exemplo, pessoas que são sensíveis à proteína do leite e consomem essa proteína, você vai estar agredindo sua mucosa intestinal e você vai fazendo sua queda de imunidade. Então, se você tem sensibilidade à proteína da soja e você continua consumindo, você vai agredir sua mucosa intestinal e você pode, desde diminuir sua imunidade até agressão na mucosa intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal e diminui a absorção de nutrientes. E também isso não vai ser interessante, né? Perfeito. Claro. Maravilha. Kátia, você falou do zinco, que é muito importante nessa pesquisa recente para a recuperação dos pacientes do coronavírus lá na China. Em quais alimentos a gente encontra o zinco de forma natural, em maior abundância, até para a gente não extrapolar a necessidade, né? Como você disse, às vezes tomando uma suplementação alimentar que já tem 100% ou mais da indicação de consumo diário, né? Mais o que a gente já consome na nossa alimentação normal, às vezes a gente pode extrapolar. Então vamos para pensar em alimentos, né? In natura, perfeito. Isso, que tenha zinco. Tá, eu vou vocês organizar. O alimento que tem mais zinco, tá? São as ostras, que não está acessível pra gente, beleza. Né? São as ostras. Quem tá ouvindo a gente, né, que mora perto da praia, no litoral, tem ostra fresca, um alimento pode abusar da ostra. Exatamente, né? Um alimento o Cajá, essa é pra você, hein, Cajá? Ele adora ostra. Ele que me ensinou a comer ostra. Eu não curto muito. Eu também não. Eu não curto muito, não. Eu prefiro comer outras coisas. Mas o zinco a gente tem nas carnes, tá? Tem nas sementes oleaginosas também, nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas. A gente tem nos alimentos integrais também, no arroz integral. Então temos acesso a tudo isso. E a gente tem no feijão, comida do dia a dia, gente. A comida então, se tem arroz, feijão, né, nas sementes oleaginosas, maravilha. Então, já tem... o mínimo necessário já está garantido, né? Isso. O selênio, que é outro nutriente que eu falei bastante, né, que é também importante para formar as células de defesa. A gente tem a castanha do Pará, é a mais famosa, né? Comendo uma castanha do Pará por dia, aí você já consegue receber a quantidade necessária, né? Olha só. A vitamina D, ou a gente suplementa ou toma um pouquinho do solzinho da manhã. Não sei se quem está isolado em apartamento, se conseguir um pouquinho para a janela, tomar um solzinho, eu acho que isso é importante. Que é bem importante. Hoje a gente colocou a filhota na janela para tomar sol. Hoje a gente brincou na janela, assim, sem camisetinha, com a Helena, com as costas no sol, para tomar um sol da manhã, porque a gente mora em apartamento, então realmente a gente pensou justamente nisso. Isso, na questão da vitamina D. Muito importante. Tá ouvindo aí, pessoal? Então, vitamina D é importante que vocês tomem um pouco de sol, e nesse confinamento a gente sabe que a gente está tomando menos banho de sol do que o necessário, né, Kátia? Sim. Isso é algo que me preocupa um pouquinho, né? Nesse período. Outra dúvida aqui de alguém que está nos assistindo. Crianças pequenas, de 2 anos, qual o complemento vitamínico melhor? Ou o que você indica, se você acha que é manter uma alimentação saudável nesse período? Ela coloca sobre criança de 2 anos, Precisa de um complexo vitamínico? Olha,
eu não oriento o complexo de vitamina nenhuma se eu não fizer um exame de sangue, tá? Ou numa avaliação clínica no consultório, porque a gente consegue ver a unha da criança, mostra deficiência de nutriente, cabelo, as mucosas, né? Então precisa de uma avaliação. Então a orientação é fazer uma alimentação de verdade para essa criança, cheia de nutriente. Lembre de colocar cores, até em casa a gente brinca, né? Os meus filhos, a gente tenta colocar o maior número de cores, o mínimo é 5 no prato, tá? Que legal. Esses dias a minha filha perguntou até ontem pra mim, mamãe, quantas cores tem no seu prato? Eu falei, eu tenho 8. A gente contou no meu prato, falei, tenho 8. Aí ela contou no dela, aí ela falou assim, o meu tem 7. Papai, eu quero tomate. Aí não tinha tomate na mesa, né? A gente foi lá, colocou tomate pra ela. Virou uma competição, olha que competição saudável, hein? Então a gente coloca algumas metas, né? Muito bom. A gente brinca. E criança gosta, né, disso? A Helena gosta muito. Tá, vamos lá. Agora uma pergunta, acho que foi da Brunielle, inclusive. Ela colocou ali, estresse prejudica a imunidade? Demais, demais, tá? Tem pesquisas mostrando, inclusive, que o estresse ele vai atrapalhar a qualidade do seu sono, vai também, o estresse, pessoas estressadas também, aumenta a permeabilidade intestinal. Então, as ligações fortes do intestino, elas se quebram quando a gente está em nível de estresse contínuo, né, de estresse crônico. Então, eu penso que, assim, eu tô muito estressada, tá, gente? Eu tô administrando meu estresse, na verdade, né? Porque assim, quem não tá preocupado? Quem não tem um parente idoso, que a gente gosta muito, quem não tá apreensivo até em relação à nossa vida, vocês são profissionais liberais, eu também. Perfeito. Então, isso é uma das coisas que mais tirou o nosso sono. E em relação se a nossa família está segura, o que eu, como cidadã, eu posso estar fazendo daqui para frente para ajudar as outras pessoas. Então, o que eu tenho feito na minha casa, tá? Eu tenho tentado meditar, né? Respirar. Perfeito. Né? Eu até falei com a minha filha, todo dia à noite a gente faz uma lista de 3 coisas boas que aconteceram no dia, né? Então a gente faz... Olha que legal. Até na cama, antes de dormir, né? E eu falo, Alice, me conta 3 coisas boas que aconteceram hoje. Falo com a Egi também. Então, isso traz uma sensação boa de que o dia foi bom, de que valeu a pena, que a gente está conseguindo superar as dificuldades do isolamento, desde a ausência dos amiguinhos que eles sentem, desde da ausência de Tchan e Abachan, que são os avós também, né? Estão longe, né? De querer sair, de querer correr. Eles escutam, né? A síndrome do confinamento, né? Isso acomete lá o pessoal que vive em países mais frios durante o inverno. A gente está vivendo um pouco disso também. É fato que isso aumenta os níveis de depressão, né? E mesmo a gente fica um pouco mais entristecido, né? Sim. E as crianças, eu acho que tem também esse fator de indiretamente eles escutarem alguns comentários nossos e ter dificuldade de processar tudo isso. Então, acho que principalmente para quem tem filho, um cuidado, né, com a fala, o que se fala perto, para que eles não fiquem com essa angústia. Eles já não podem sair, eles não podem brincar. De morte, né? Muita, morre aqui, morre lá. Uma coisa assim que fica uma dica aí para todo mundo que está assistindo essa live, nós estamos de segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, fazendo aula só de alongamentos. Então, são 30 minutos de alongamentos justamente para trazer uma diminuição dessa ansiedade, essa questão... começar o dia com exercícios de mobilidade e flexibilidade, numa intensidade bem leve, justamente para a gente conseguir administrar melhor toda essa ansiedade, essa insegurança, né? E outra coisa que eu também coloquei para mim, não tem nada a ver com nutrição, tá, gente? Mas assim, como a gente tem falado de ansiedade, acho que nós estamos passando por problemas, pelo mesmo problema, né? Exatamente. Eu não estou pensando mais assim no hoje, o que está difícil hoje, porque não tem o que a gente mudar, a gente precisa fazer esse isolamento, é necessário e ponto, né? Então eu tenho tentado pensar daqui para frente. O que eu estou tentando montar projetos, sabe?
porque eu acho que o mundo vai voltar diferente, todo mundo vai voltar diferente, eu estou diferente, meus valores, as coisas que eu apreciava de uma forma agora já mudou tudo, enfim, né? Então, a gente vai dar outro tipo de valor, né? Então eu estou começando a fazer novos planos, sabe? Ter planos, eu acho que isso ajuda muito a gente. Quando a gente tem plano, a gente já está pensando depois o que a gente vai fazer. Isso tem me ajudado muito, 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 né? E principalmente porque a gente procura para nós planos positivos e sonhos e desejos, e isso vai fazer com que a gente se mantenha mais resiliente, né? A capacidade de se reposicionar diante das coisas. Exatamente, né? a resiliência. É muito importante. Agora, em relação ao estresse também, a gente tem chás fitoterápicos que ajudam a modular o estresse, tá? Então, o chazinho de melissa, não sei se vocês já ouviram falar, o chá de melissa tem pesquisas mostrando que ajuda a modular o nosso cortisol. Outro alimento que ajuda a modular o cortisol também é o abacate. No abacate a gente tem beta-citosterol, que é um componente que ajuda a modular o cortisol. Então, quem conseguir comprar chá de melissa, quem conseguir abacate, sabe? E o maracujá ajuda mesmo também no controle da ansiedade? As folhas, o comer o maracujá não. As pesquisas que a gente tem de diminuir a ansiedade, tem que fazer um chá com a folha do maracujá. Com as folhas do maracujá, aí já fica mais difícil. Tem as lojas de produto natural que acho que eles estão entregando, talvez você consiga, né? E um chazinho também. Melissa é camomila? A Jaque perguntou se melissa é camomila. Não, né? Não, são plantas diferentes, tá? Diferentes, a melissa é outra. né? Tá. E outro chazinho que é legal é a... Como é que é o nome da planta também? Agora fugiu, daqui a pouco eu volto aqui. Tá aqui que eu lembro. Que também ajuda a baixar o estresse, tá? Mas, legal. Assim, a gente também tem fitoterápicos, mas aí teria que ter uma prescrição de um nutricionista, né? Tem fitoterápicos que também ajudam a baixar o estresse, né? Então eu mesmo, eu tenho aqui em casa, vira e mexe, quando eu preciso, eu acabo tomando e daí eu volto pro eixo. Aí eu volto pro eixo, vira, que legal. E toca a vida. Maravilha. E tem também hoje muitos recursos, né? YouTube, Spotify, com músicas para meditação, né? Para relaxamento. A gente pode utilizar esses recursos. Eu uso um aplicativo, tá? De meditação. Você também. Que legal. E esse aplicativo, ele é bem legal. Depois, quem quiser, depois eu passo. Mas pode fazer a propaganda aí, como chama? Eu não sei se eu sei falar a língua certa, mas se escreve Lojong. Não sei se Lojong. Maravilha. A gente procura lá. A Nádia colocou... Depois acho que é hibisco que ela falou. Hibisco, moringa, melissa. É alguma coisa disso que você queria lembrar ou não? Não. Capim santo. Eu esqueci o que eu estava falando. Capim santo, chá de maceda. Macela, desculpa. Um chazinho que eu acho que assim, ajuda muito, porque o problema é à noite, né? Quando a gente está estressado, a gente não consegue dormir direito, né? Atrapalha tudo, né? E a perda da qualidade do sono faz queda de imunidade, tá? Então eu tenho um ritual que eu sigo há algum tempo aqui em casa, tá? Que me ajudou muito, que é fazer um chazinho de melissa, folhas de maracujá, tá? E o mulungu, a casca do mulungu, tá? Eu uso esses três. Mulungu. Eu uso esses três juntos quando eu tô muito ansiosa. Se eu estiver tranquila, eu pego um só, tá? Legal. Mas eu faço esse chazinho à noite e na hora que eu coloco água para ferver, eu já deixo o celular de lado, eu já acabo... É ótimo. Eu acabo deixando o celular de lado e eu começo, na hora que eu coloco água para ferver, eu começo a lembrar tudo que eu consegui concluir no meu dia. Na época que eu estava na clínica, de todos os pacientes que eu atendi, o que deu certo, o que também não deu certo, mas que eu consegui resolver de outra forma. Se eu consegui ir no mercado, se eu consegui ir na farmácia, se eu consegui lavar uma roupa, sei lá. Agora é assim, né? Eu consegui limpar a casa, eu consegui fazer o almoço, eu consegui estender todas as roupas, eu consegui trabalhar também, atender. Então, assim, e sentar para brincar com as crianças. Consegui ficar com as crianças, consegui ler uma página de um livro que eu gosto. Então, enfim, quando eu comecei a escrever e numerar tudo o que eu fiz naquele dia, foi muito legal que eu consegui
ver que eu fazia mais coisas do que uma pessoa comum faz, né? Então eu falo assim, gente, eu sou eu acho. E principalmente a gente não dá valor a nós, né? Parece que a gente terminou um dia e fala, nossa, não dá valor a tudo aquilo que a gente fez. Quando a gente numera do jeito que você está falando, fala, nossa, eu venci esse dia, eu venci esse dia. Para mim é um desafio conseguir no supermercado. Gente, para eu conseguir no supermercado, assim, eu tenho que fazer uma super organização de vida, né? Tem filha, quem vai ficar com a filha para ir? Quem vai guardar tudo, não é? É meio que então, assim, né? Aí eu faço essa lista, aí na hora que eu preparo o chá, e na hora que eu tô tomando, eu fecho o olho e começo a agradecer por eu ter conseguido fazer. E daí eu consigo terminar o meu dia bem, satisfeita, e não com aquela sensação, eu devia ter respondido uma mensagem, eu devia... Não tem como, olha só, já fiz aquela lista toda de coisas, né? Perfeito. Então, muito bom. Melhor, né? Muito legal. Vamos a mais uma pergunta. Kátia, um aluno colocou lá, se você conhece, já ouviu falar em prata coloidal? Eu nunca escutei. Eu tenho um tratamento alternativo, que é com a prata coloidal. O Pirolo gosta. É um tratamento alternativo, mas como ele não tem... eu nunca li muito, então, para te falar... então... Se, sabe, não tem muito, é alternativo, não tem muito embasamento ainda. Não tem ciência ainda. Eu não posso dizer se é bom ou se é ruim, então não... Porque não tem o que comprove ainda, né? Isso, Maravilha. Kátia, uma coisa que o pessoal fala muito, tem muita gente que toma junto com o própolis, é a cúrcuma. Realmente ajuda também na parte imunológica? A cúrcuma, sim. A cúrcuma é um dos alimentos com uma capacidade anti-inflamatória muito alta. É muito interessante, eu adoro a cúrcuma. Só que a cúrcuma, você não pode aquecer ela. Então, assim, tem gente que pega a raiz da cúrcuma, rala e coloca no forno para secar. Você perde muito a propriedade dela, tá? Então... Aquela que a gente compra em pozinho, que também chama açafrão, né? Isso, açafrão da terra. Isso, açafrão da terra. O pozinho a gente pode utilizar, pulverizar na comida, na salada, ou tomar aquele shot com própolis e limão. Pode. Funciona? Funciona. O que é muito, muito, muito importante vocês comprarem uma cúrcuma de boa procedência, porque você sabe que nesses pozinhos você pode encontrar de tudo, até não ter cúrcuma ali, né? Então, tem que comprar de uma marca boa procedência, tá? Então, isso que eu acho que é o mais importante, não aquecer ela. Então, se você quiser colocar no arroz, depois que você desligar o arroz, você joga em cima e coloca. Legal, tá. E... Eu tenho na verdade, alguém fez uma pergunta aí que era uma das minhas dúvidas. É verdade. Sobre jejum intermitente nesse período. A gente sabe, né? A gente estava falando com o pessoal que está nos acompanhando sobre a importância de os nossos treinos nesse período não ser de intensidade alta, para que não haja concorrência no sistema imunológico. E hoje a gente estava dando uma estudada para conversar com você e a gente viu uma entrevista que fala sobre isso, e a gente queria saber sua opinião. Se o jejum intermitente, ele é bacana nesse momento, ou se ele pode deixar a gente abrir uma janela imunológica por causa da concorrência ali com outras funções biológicas. O que a gente tem mais pesquisas em relação ao jejum intermitente, tá? Ele ajuda na regeneração celular, tá? Então, na questão do desacelerar o envelhecimento, prevenção de Alzheimer e diminuir o risco do diabetes e prevenção do diabetes. Então, o principal objetivo de se fazer o jejum hoje é por isso, tá? Então, não com objetivo de emagrecimento, não, tá? Eu gosto muito do jejum, eu tenho bons resultados, e o jejum se chama jejum intermitente, não é jejum diário, tá? Então, isso é muito importante deixar claro, porque as pessoas acham que é legal fazer o jejum e daí o jejum... Todos os dias. Todos os dias, não. Agora, o jejum de 12 horas, que é você jantar até as 6 da noite, da tarde, né? Até as 6 da noite,
e tomar o café da manhã às 6 da manhã. Esse de 12 horas é obrigatório para todos os dias, tá? Segundo as pesquisas, isso tá. é muito bom. Ou jantar até às 7, tomar o café da manhã às 7 da manhã, tá? Isso... Pra gente chegar tarde em casa. A gente chega umas 9, serve também esse mesmo protocolo. Então, se a gente jantar às 9 da noite, às 9 da manhã tomar um café, dar as primeiras aulas em jejum e às 9 come alguma coisinha. Só que isso, mas assim, o que a gente tem de mais pesquisas, tá? É o jejum que se inicia às 6 da noite, tá? Tá. Não é pular o café da manhã, é pular a janta, na verdade, tá? Então, assim, entendi. Até tem as pesquisas com as Blue Zones, que são as regiões mais longevas do mundo, né? As pessoas que passaram dos 100 anos. E quando a gente vai ler, estudar o estilo de vida deles, a alimentação deles, nós observamos que todos eles jantam cedo, eles comem às 5 da tarde. Quem tem vô e quem tem vó aí, eles não jantam às 5 da tarde? Janta às 5. Então, minha avó viveu mais de 90, já jantava cedo. E comia pouco. Isso, era então, magrinha. Todas as pesquisas mostram que eles não comem em excesso, eles comem o suficiente para eles se sentirem bem, né? Sem excessos. E jantam muito cedo. Então, a recomendação do jantar, seguindo, né, a recomendação tanto do jejum intermitente quanto como as pessoas longevas fazem, é jantar cedo. Que é o problema, porque 6 horas da tarde, acho que ninguém nem chegou do trabalho, né? Mas o ideal seria conseguir jantar no trabalho, para vocês que ficam até tarde, né? Umas 6, 7... E depois fazer algo leve mesmo. Certo, legal. Não, a gente vai tentar sim, é possível. Claro, com certeza. A Bia está perguntando, mas acho que você respondeu que esse jejum de 12 horas é para todos os dias, né? Obrigatório, né? Todos os dias, todos a recomendação. E o intermitente? Quantas vezes por semana, quantas horas? 2 vezes na semana, 2 vezes na semana. É muito importante fazer o jejum intermitente com orientação, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas porque assim, cada um tem pessoas que têm hipoglicemia, então tem que fazer uma adaptação, tá? Então, cada um tem um histórico, mas o jejum intermitente pode ser de 14 horas, pode ser de 16, pode ser de 20 horas, tá? Nossa, certo. Então, cada um precisa fazer uma consulta mesmo para saber o que existe um processo adaptativo. Não dá para chegar amanhã e falar, vou ficar 20 horas sem comer, né? Sem nunca ter feito uma experiência desse tipo, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu fiz para mim. Então, eu tenho um histórico de hipoglicemia, né? E me ajudou muito o jejum intermitente a diminuir os sintomas e até ensinar o meu corpo a ter energia proveniente de outras formas, que é a gordura, né, do que só a glicose, né, e eu tive que começar fazendo bem devagar e gradual até eu me adaptar, e hoje eu consigo fazer jejuns mais longos, né. Que bacana, Kátia. Outra pergunta aqui, acho que deve se aproximar do que você disse para as crianças de 2 anos, perguntaram sobre as pessoas idosas, na verdade perguntaram de 2 públicos aqui, sobre as pessoas idosas, a alimentação nesse período, se tem alguma coisa em especial diferente, e se pessoas o que pessoas com menos poder aquisitivos podem comer de saudável. Gente, comida de verdade, arroz, feijão, salada, legumes. Carne, ovo. Os legumes, eles são fontes de fibra solúvel, tá? Então, abobrinha, chuchu, abóbora, batata doce, inhame, mandioca. Não é nada caro, né? Cenoura, não sei se eu falei assim, mas assim, legumes. Não. Eles são fontes de fibra solúvel, que quando chega no intestino, suas bactérias vão fermentar e vão produzir o butirato, que vai desinflamar o intestino, vai prevenir câncer, vai melhorar a absorção de nutrientes, vai desinflamar o seu organismo. Então é muito importante a gente incentivar as crianças, os idosos a comerem comida de verdade. O industrializado, ele vai sempre ter alguma coisinha ali que não é legal. Vai ter um emulsificante, vai ter um pró-inflamatória, né? Então é interessante comer comida de verdade.
Ô, Kátia, falando nisso, diz que o arroz e feijão é a mágica brasileira, né? Combate a desnutrição no Brasil e um complementa o outro, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o arroz com feijão brasileiro, como ele é importante? O que é a combinação do arroz e feijão? As proteínas vegetais, elas geralmente têm limitação de algum aminoácido, uma proteína, né? A carne, ela tem todos os aminoácidos essenciais, né? O arroz e feijão, um vai complementar o outro. Por isso, quando você come os dois juntos, você recebe todos os aminoácidos essenciais para o seu organismo, tá? Então, essa que é a ideia do arroz e feijão. Mas também não é obrigado comer arroz e feijão quem não gosta. Pode comer batata e comer uma outra fonte de proteína, tá? Pode ser desde o ovo, pode-se usar uma pan, que é a Ora Pronobis, né? Também. Eu tinha visto ali, passou uma pergunta, não sei se vocês viram, alguém perguntou sobre espirulina. Eu marquei, era a próxima, clorela e espirulina. Sabe que... então, assim, sabe que agora teve uma publicação científica agora de 2020, fevereiro de 2020, que mostrou alguns nutracêuticos que ajudavam o nosso corpo a combater o coronavírus, tá? E daí foi baseado já no coronavírus da China, tudo. E um dos nutracêuticos que aparece nessa lista é a espirulina. Né, de ter essa capacidade. O que seriam ultracêuticos? Desculpa, às vezes é um assunto complexo, mas para facilitar para o pessoal. Isso, são suplementos nutricionais que vão ajudar a modular o nosso organismo de alguma forma, tá? Então ele vai ter algum fitoquímico, algum componente ali que vai estar ajudando a modular, tá? Então um dos suplementos que aparece nessa lista é a espirulina. Só que a espirulina, ela também tem que ser de boa procedência, porque é um tipo de alga, né, ali, e dependendo da região que ela vem, pode ter contaminação por metais tóxicos, né? E ela inclusive, é usada para desintoxicar o nossa organismo. Mas se ela também for uma espirulina contaminada por metais tóxicos, né, não é tão interessante. Então procurar uma de boa procedência. A clorela também tem benefícios? Ele vai ter o benefício também do desintoxicar, fonte de vitaminas do complexo B, tá? Mas é que eu falei específico da espirulina porque foi citado nessa publicação científica, né? Durante o coronavírus. Que legal, muito bom. Tem mais uma pergunta? Se não tiver, eu tenho aqui algumas. Posso fazer uma pergunta que acabaram de fazer? Como fazer uma alimentação saudável sem carne? É possível? É possível. O veganismo ainda lógico. Que legal. Sim, vamos lá. Até as recomendações hoje para diminuir o risco de câncer é diminuir o consumo de carnes mesmo, né? Não é proibido, mas diminuir o consumo de carne. Todas elas ou uma delas, a vermelha, a branca? Tem alguma que tem... vermelha, a carne vermelha mais restrição. É a maior, né, que deve ser consumida no máximo uma vez na semana, essa é a recomendação para prevenção de câncer. Mas diminuir o consumo de carne está associado com menor inflamação, tá? Então, é super possível. A gente tem várias fontes de proteína, desde das leguminosas, né, feijão, ervilha, lentilha, o grão de bico também a gente tem proteína, cogumelo, as castanhas, castanha do baru, pistache, a Ora Pronobis, que é uma punk, e esses dias eu falei, gente, como eu tenho sorte, olha, eu tenho um pé de Ora Pronobis em casa. Que legal! Na quarentena, se eu precisar... Não conhecia essa planta. Também não. A Ora Pronobis, ela tem muita pesquisa hoje. Que legal. É uma punk, planta alimentícia não convencional. São plantas que elas nascem e não precisam de quase nenhum cuidado. Eu nunca dei água para a Ora Pronobis. Olha só! Nunca cuidei dela e ela nasce. É muito, muito interessante. Falando nisso, Kátia, com relação à vitamina B12, o pessoal critica um pouco o veganismo porque normalmente o vegano precisa de uma suplementação de vitaminas de alguns complexos, do complexo B, de ferro. É verdade ou dá para a alimentação suprir tudo isso? Ferro suprir tranquilamente, tá? Com folhas verdes.
Isso, a B12, a nossa melhor fonte são os alimentos de origem animal, tá? Perfeito. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente tem a levedura nutricional, Nutritional Yeast, não sei se vocês já viram falar, é uma levedura, na verdade, né? Certo, é uma levedura nutricional que ela é fonte de vitaminas do complexo B, inclusive a B12. Então, eu tenho pacientes veganos que a gente acompanha, faz exames de sangue e a gente tem Fala pro pessoal que tomar cerveja aí não adianta, né? Não adianta, tem que ser a levedura nutricional, tá? E ela é uma delícia, porque ela funciona como um realçador de sabor. Então, você coloca na comida, fica tudo mais gostoso. É mesmo? Então a gente acaba usando muito isso. Então, eu falo que hoje, de acordo com a sua necessidade de saúde, a sua filosofia de vida, o que você acredita, a gente consegue adequar, respeitando, né, a escolha de cada um. Porque uma das perguntas lá do começo era sobre a vitamina B12, então a importância da vitamina B12 no organismo. Uhum. A vitamina B12, ela é fundamental, para vocês que são educadores físicos, ela é importantíssima para fazer a construção da musculatura, tá? Então, deficiência de B12 pode atrapalhar o ganho de massa muscular. A B12, ela é fundamental para formar neurônio, prevenção de Alzheimer, demência, tá? Então, é muito importante a gente monitorar isso não só para veganos. Eu vejo hoje que eu tenho muitos pacientes que não são veganos e têm deficiência de B12, tá? Então, caramba. Sim, porque a gente precisa de ter um processo de digestão muito bom para conseguir ter essa absorção de B12. Olha só. Falando nisso, Kátia, assim, né, falou então dos alimentos vegetais, como contendo tudo que a gente precisa, a gente consegue então, através da levedura nutricional e de outras fontes alternativas aí, vegetais, conseguir tudo que a gente precisa para ter uma boa alimentação, uma boa imunidade, né? Por outro lado, a gente tem também muitas informações na área de nutrição contraditórias, né? Então, a gente tem a dieta paleolítica, a dieta cetogênica, a low carb, que vai encher a gente de proteínas, de fonte animal. Você poderia falar um pouquinho, por exemplo, da cetogênica, por exemplo, que está super em alta, bastante gente perdendo peso com a cetogênica e se sentindo bem com isso. Ela tem contras também? Ó, eu vou te falar o seguinte, em relação à dieta cetogênica. Ela tem muita pesquisa boa, mas a cetogênica é saudável, tá? Essa dieta cetogênica que vai muita gordura animal, que a pessoa come muito bacon, manteiga e ovo e café da manhã. O que é uma dieta cetogênica, primeiro de tudo? É verdade. A dieta cetogênica, ela não é uma dieta low carb, né? Que a low carb, ela tem baixo carboidrato, tem um alto teor de proteína. A cetogênica, ela tem um teor altíssimo de gordura, pelo menos 70% da dieta é gordura. Então, a dieta cetogênica, que é interessante para a saúde, é a dieta cetogênica à base das gorduras vegetais, as gorduras boas. Então, os óleos vegetais, as castanhas, o abacate, enfim, né? O óleo de coco. Então, a gente vai escolher o tipo de gordura que você vai estar ingerindo, tá? Certo. E ela tem pesquisas mostrando que ela tem uma ação anti-inflamatória para o nosso organismo. Qual que é a dificuldade? Você manter esse tipo de dieta por muito tempo, tá? Exato. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Você pode usar como uma estratégia por um tempo, a gente pode entrar isso rodiziando com outro tipo de dieta, né? E outra coisa muito, muito importante, que não é todo mundo que tem cetoadaptação, ou seja, o organismo tem dificuldade de fazer essa cetoadaptação e a pessoa vai se sentir mal fazendo essa dieta, tá? E é muito, muito interessante que a gente consegue ver isso hoje através de testes genéticos, exames genéticos, a gente consegue ver se a pessoa vai ter uma boa capacidade de fazer a adaptação a uma dieta cetogênica. E é tão engraçado que ano passado, esse ano, eu vou te falar que eu tive, acho que uns 2 pacientes só que tem uma boa capacidade de fazer cetoadaptação. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela tem um histórico de obesidade bem importante, e ela já tinha feito redução do estômago,
E ela ficava brigando com a balança. Quando ela foi lá na clínica, se ela não me falasse que ela tinha feito uma redução de estômago, eu não ia saber, tá? Porque ela já tinha recuperado uma boa parte do peso. E daí, quando ela veio, ela falou assim pra mim, Kátia, eu tô fazendo uma dieta assim, ninguém acredita, eu não tô comendo, eu tô tentando fazer cetogênica, eu só tô comendo isso e tal, e parece que eu não emagreço. Eu emagreci na primeira semana e depois eu não emagreci mais. Aí eu falei assim, olha, pode ser que esse tipo de dieta não é pra você. E como ela tem histórico de obesidade importante, que ela já tinha até feito a cirurgia bariátrica, tudo, eu falei, vamos fazer um teste genético. E a gente acabou e fez o teste. E quando a gente viu, a dieta dela não pode ser cetogênica, ela vai inflamar, ela metaboliza muito mal gordura. E ela passou a vida toda dela tentando fazer dietas de baixo carboidrato, cetogênica, mais gordura, e o organismo dela não responde. E no caso dela, a gente descobriu que ela tem a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ela tem uma baixa formação e o receptor dela não é o receptor que funciona direito. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com outras formas de melhorar a saciedade dela. Então, aí a gente entrou com fitoterápicos, maior consumo de fibra para dar volume no estômago dela, enfim, para a gente conseguir adequar para ela. Então, nem sempre o que é bom para um vai ser bom para o outro. Então, perfeito. Por isso que não dá para sair fazendo dieta do colega ou dieta que leu na internet, né? O que a gente precisa é procurar uma nutricionista de qualidade como a Kátia para orientar a gente, pessoal. Todo mundo marcando consulta com a Kátia na segunda-feira. Gente, mas é a mesma coisa vocês como educadores físicos. Vocês não veem que tem pessoas que têm melhor adaptação a uma atividade mais aeróbica, outros com uma atividade de força, né? Então, vocês vão adequar para aquele paciente, para aquele aluno, né? Tem pessoas que gostam de correr. Tem mais resultados, né? Tem pessoas que gostam de correr, outras que gostam de dançar, outras que gostam de musculação, enfim, né? Cada um vai ter uma necessidade, né? Perfeito, muito bom. A low carb recomendada, assim, na verdade não vamos falar nem da dieta low carb, mas vamos falar assim da diminuição da ingestão de açúcares e carboidratos simples, né, Kátia? Recomendado para todo mundo, né? Isso é para todo mundo, né? Tá. Maravilha. Não abusar de açúcares e farinhas, né? Tá acabando o nosso tempo. Tá brincando. Nossa, como passou rápido. Quando a conversa boa é assim. Faltou só uma pergunta rapidinho pra gente não deixar de responder nenhuma. Eu acho que eu consegui responder tudo aqui. Alguém perguntou sobre o chá. Quantos ingredientes posso misturar num chá? Olha, quando eu fiz a especialização de fitoterapia, a recomendação era no máximo 5. Porque um pode interagir com o outro. E às vezes eu olho essas misturas de chás que tem lá 12 ervas. 15. Parece que quanto mais erva, melhor. Mas elas podem interagir. Uma anula a outra. Você não ter o efeito desejado. Eu mesma misturo no máximo 3. Kátia, outra coisa boa também é diminuir sal, né? Sal e açúcares, certo? E muita ingestão de água. Isso ajuda muito também o organismo a funcionar bem, né? Sim. Com certeza. Kátia, faz um favor para terminar. O pessoal está perguntando os seus contatos, o endereço da sua clínica, passa o Instagram para a galera. Deixa o seu contato, por favor. Passa o Instagram, que daí no Instagram o pessoal entra em contato, gente, eu não sei se eu sei digitar. Deixa eu ver. Fala, como que tá? Então vai, vê se você consegue. Vamos escrever aqui, pega aí. Espera lá, eu vez que eu tô numa live, tá? Então, gente... Arrasou! Vamos ficar marcados aí com você. Pronto. Olha, eu mandei o meu Instagram. Aí, lá, pessoal. Kátia Tokuni. Só seguir, pessoal, entrar em contato em direct com a Kátia e ela já passa maiores informações, o número do WhatsApp dela, vocês já combinam aí a consulta com a Kátia para serem muito bem orientados no campo da nutrição. Kátia, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco, em passar tanta informação de qualidade, né? Num momento que nós estamos um pouco assustados com tudo isso. A gente precisa mesmo de alguém que venha e nos explique certinho sobre o que a gente pode fazer ou não.
Um prazer te escutar. Eu amei estar aqui com vocês também. Nós também. Obrigada, viu? Um beijo. Valeu. Boa noite. Um beijo. Amanhã a gente vem uma psicóloga conversar conosco. Então, quem tá aqui, ó, amanhã vamos falar sobre uma mente saudável. Saúde então a gente mental. tem que trabalhar. É isso Saúde aí. mental, é isso aí. Tá bom? Isso aí. Pessoal que nos acompanhou, um prazer estarmos juntos. Kátia, eu vou salvar essa live, depois eu vou colocar no YouTube e eu te mando o link também. Ah, legal. Obrigada. Tá bom? Foi demais. Um beijo, turma. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.